Hoje nós vamos ver o caso de curvaturas distintas. Na aula passada, a gente estudou subvariedades extrinsecamente planas de espaços de forma, com dimensão igual à codimensão, no caso de fibrado normal plano e índice de nulidade relativa nulo em todo ponto. Então a gente viu a estrutura dessas subvariedades e hoje nós vamos ver o caso de curvaturas distintas, ou seja, nós vamos ver as subvariedades de curvatura extrínseca constante, porém não nula, em espaço de forma, e com a codimensão igual à dimensão menos 1, que era justamente o primeiro teorema que a gente viu sobre subvariedades com curvatura constante. Ele descrevia justamente as possibilidades, né, para essas imersões, para essas subvariedades de curvatura constante, diferente de curvatura extrínseca constante, diferente de zero em espaço de forma. A gente viu que para a curvatura negativa e codimensão, isso não pode acontecer em codimensão menor ou igual a n-2, né? A codimensão tem que ser maior ou igual a dimensão menos 1. E no caso de curvatura constante positiva, se acontecer em codimensão menor, né, em codimensão menor ou igual a n-2, todos os pontos são fracamente umbílicos. Né? E depois, no caso, justamente no primeiro caso em que é possível existirem essas imersões isométricas, que é o caso de codimensão justamente n-1, que é o que a gente vai estudar a fundo hoje, a gente viu que o fibrado normal é plano, né? Seja no caso de curvatura negativa, seja no caso de curvatura positiva, contanto que ela seja livre de pontos umbílicos. Então o que a gente vai fazer é justamente fazer esse estudo dessas subvariedades, no caso de codimensão mínima possível, né? Que é justamente as imersões isométricas de uma variedade de dimensão n e curvatura constante c, em um espaço de forma de dimensão 2n-1 e curvatura constante C-til, no caso de curvaturas distintas, C diferente de C-til, e que seja livre de pontos umbílicos no caso de curvatura extrínseca positiva. Livre de pontos fracamente umbílicos. No caso de curvatura extrínseca positiva, ou seja, C maior do que C-til. Que aí, nesse caso, a gente sabe que essas imersões isométricas elas têm fibrado normal plano, já vimos isso em aulas passadas. E a ideia é fazer a composição com uma inclusão umbílica. A gente vai considerar F-til a composição de F com uma inclusão umbilica I, onde essa I vai ser uma inclusão umbilica do nosso espaço ambiente, espaço de forma de dimensão 2n-1, curvatura C-til, em um espaço de forma, ela é como uma hipersuperfície umbilica, né? Então espaço de forma de dimensão 1 a mais, dimensão 2n, e curvatura constante C, que é esse mesmo C da subvariedade. Porém, é claro que essa umbilica ela existe sempre, mas contanto que a gente tenha um índice, né? O índice 1, no caso lorentziano, se o C for maior do que o C-til. Né? Mas se o C for menor do que o C-til, aí o S é igual a zero e a gente está num espaço de forma riemanniana. Caso contrário, ele é lorentziano, ou seja, o S, isso aqui é uma inclusão umbílica, então, né? E claro, o S é igual a zero se C é menor do que C-til, e S é igual a 1 se C
for maior do que cetil. Certo? Então é isso que a gente vai fazer, a composição com essa inclusão umbilical e usar então os resultados das sessões anteriores, que a gente dos resultados das aulas anteriores, que a gente viu justamente esse caso, né, de curvatura, que agora ficou curvatura extrinsecamente plana, né? Que agora a curvatura do ambiente está igual à da subverberdade, então essa composição é extrinsecamente plana e a dimensão é igual à codimensão. E como a F, a gente sabe, tem fibrado normal plano, essa composta aqui também vai ter fibrado normal plano, e como tem uma direção umbilical, ela vai ter índice de nulidade relativa igual a zero em todos os pontos. E além disso, no caso lorentziano, ela vai ser, os primeiros normais vão ser não degenerados, porque se isso não acontecesse, isso implicaria a existência de pontos fracamente umbílicos, que é excluído por fracamente umbílicos para F, né, que é excluído por hipótese no caso de curvatura extrínseca positiva. Né. Então vai satisfazer todas as hipóteses dos resultados que a gente viu em aulas passadas, e aí a gente conhece toda a estrutura dessas subverberdades extrinsecamente planas, conforme já vimos nas aulas passadas. Né. Então é isso que a gente vai fazer hoje, e aí tirar conclusões para essa subverberdade original, né, e que tem curvatura extrínseca constante, mas diferente de zero, não é extrinsecamente plana, e com essa codimensão igual a n-1, primeiro caso em que isso é possível. Tá certo? E aí o que a gente vai ver, primeiro a gente vai começar caracterizando quais são as imersões isométricas F-til de uma variedade riemanniana M de dimensão n e curvatura constante C em um espaço de forma de dimensão o dobro, 2n, e mesma curvatura C, e índice S é igual a 0,1, dependendo se isso aqui acontece, né? A gente vai caracterizar quais são as subvariedades extrinsecamente planas assim, que provêm dessa maneira, como uma composição. Ou, em outras palavras, quais são as subvariedades extrinsecamente planas dessa forma aqui, que estão contidas em uma hipersuperfície umbilical desse espaço ambiente. Uma hipersuperfície umbilical dele. Certo? E a gente vai ver que a caracterização é muito simples. As que provêm dessa forma, ou seja, as que a imagem está contida numa umbilical de curvatura cetil, elas são caracterizadas pelo fato de ter fibrado normal plano e normais principais todas não isotrópicas, em particular não nulas, e ortogonais, e de maneira que o somatório do inverso do quadrado das normas é igual ao inverso de menos a curvatura extrínseca. Então, esse é o conteúdo da caracterização que a gente vai ver agora. Proposição. Diz o seguinte: seja F-til uma imersão isométrica desse tipo, F-til uma imersão isométrica de uma variedade riemanniana de dimensão n e curvatura constante C em um espaço de forma de dimensão o dobro, 2n, mesma curvatura C, e S, onde S é 0 ou 1. Isso aqui, uma imersão isométrica qualquer. Então, as seguintes afirmações são equivalentes. A gente vai caracterizar as que provêm dessa forma, que a imagem está contida numa hipersuperfície umbilical de curvatura cetil.
a primeira afirmação é justamente isso, né? Que a imagem está contida numa hipersuperfície umbilical de curvatura cetil. Em outras palavras, existem um valor cetil, valor real cetil, que vai ser maior do que C se S, esse S aqui que é dado, for igual a zero, e vai ser menor do que C se S for igual a 1. Então, cetil vai ser maior do que C se S é igual a zero, e cetil menor do que C se S é igual a 1. Então, existe cetil e uma imersão isométrica dessa forma aqui, F, de maneira que F-til é a composta uma imersão isométrica F da nossa variedade de manhã, né? Da nossa subvariedade, em um espaço de forma de dimensão 1 a menos que esse, dimensão 2n menos 1, e curvatura cetil, esse sempre riemanniano, né? Que vai ser livre de pontos umbílicos no caso de curvatura extrínseca positiva, ou seja, no caso em que S é igual a 1, pontos fracamente umbílicos, perdão, livre de pontos. Nesse contexto aqui de subvariedades com curvatura constante, a gente sempre fala de pontos fracamente umbílicos, né? Que está justamente relacionado com a estrutura das subvariedades de curvatura extrínseca constante positiva em codimensão baixa. Então, livre de pontos fracamente umbílicos, se a curvatura extrínseca for positiva, ou seja, cetil menor do que C, tal que a F-til é simplesmente, dado dessa maneira, é a composição. Onde essa I aqui é exatamente uma inclusão umbílica dessa forma. I vai ser I aqui é simplesmente a inclusão umbílica desse espaço de forma de dimensão 2n menos 1 e curvatura cetil no nosso ambiente inicial, espaço de forma de dimensão 2n, curvatura C e índice S. Uma hipersuperfície umbílica. Isso aqui é uma inclusão umbílica. Ou, em outras palavras, que a imagem dessa subvariedade, que essa subvariedade na verdade está contida numa hipersuperfície umbílica desse espaço de forma. Isso é equivalente a esta subvariedade extrinsecamente plana original ter fibrado o normal plano e normais principais ortogonais, não isotrópicas, cujo somatório do inverso da norma ao quadrado é igual ao inverso de menos a curvatura extrínseca. Ou seja, a imersão isométrica F-til tem fibrado normal plano e campos de vetores normais principais 2 a 2 ortogonais.
As normais principais são ortogonais 2 a 2. E também não isotrópicas. Vamos chamar eta 1 até eta n, vamos chamar, tais que elas são não isotrópicas, ou seja, eta i ponto eta i, é isso que eu chamo de norma ao quadrado, isso pode ser negativo, né, mas é isso que eu chamo de norma ao quadrado, contexto inteiro. Mesmo que ele não seja positivo definido, eu chamo isso aqui de norma ao quadrado. Tá? Então, eles são não isotrópicos em qualquer ponto da subvariedade. E, além disso, satisfazem uma relação, as normas satisfazem uma relação que é a seguinte: o somatório para ir de 1 até n do inverso da norma ao quadrado, de eta i, esse somatório ele é igual a 1 sobre cetil menos c, sendo que, vejam, c menos cetil é a curvatura extrínseca dessa subvariedade aqui, vista como uma subvariedade da hipersuperfície umbilical do ambiente maior. Então, o que aparece aqui no denominador é menos a curvatura extrínseca. Certo? Onde, claro, o cetil, isso aqui, o cetil é maior do que C se o S for igual a zero, né? E o cetil é menor do que C se o S for igual a 1. Sendo que o S é esse S original aqui, né? Cetil maior do que C se S igual a zero, e cetil menor do que C se S é igual a 1. Tá certo? Então, recapitulando aqui, a gente está caracterizando as subvariedades extrinsecamente planas em espaços de forma riemannianos ou lorentzianos, com dimensão igual à codimensão, e que, na verdade, estão contidas em uma hipersuperfície umbilical riemanniana desse ambiente de curvatura cetil. E elas são caracterizadas por terem fibrado normal plano, normais principais ortogonais não isotrópicas, cujas normas satisfazem essa relação aqui. Vamos à demonstração desse resultado. E a demonstração é a seguinte: como a gente sabe, né, a F, eu vou mostrar a ida, primeiramente. Ou seja, que 1 implica 2. Vou partir de uma imersão isométrica assim, livre de pontos fracamente umbilicos, no caso de curvatura extrínseca positiva, e quero chegar nessa estrutura do item 2 aqui, para a composta. Certo? Para essa F aqui. Então, eu já sei que a F tem fibrado normal plano pelos resultados das aulas anteriores. A gente sabe que, justamente no caso da codimensão mínima permitida para essas subvariedades, elas têm fibrado normal plano. Mesmo no caso de curvatura positiva, se elas forem livres de pontos fracamente umbilicos, também vimos, né,
que ela tem fibrado normal plano. Então a gente sabe dos resultados de aulas anteriores que F tem fibrado normal plano. Mas, por outro lado, nós conhecemos a relação entre as segundas formas fundamentais de F e de F2. Conforme a gente viu em aulas passadas também, é simplesmente a composta com uma umbílica, né? Uma umbílica de curvatura cetil. Então, conforme a gente viu em aulas passadas, as segundas formas fundamentais se relacionam da seguinte maneira. Alfa-til de x, segunda forma fundamental da F2, é igual a segunda forma fundamental da F, obviamente carregada pela diferencial da inclusão, para fazer sentido, mais a direção umbílica, segunda forma fundamental da hipersuperfície umbilical, que é raiz do módulo de cetil menos C, vezes a métrica, é justamente a direção umbílica, né? Vezes xi, onde xi é um dos dois normais unitários da inclusão umbilical. Né? Para um vai ser mais, para outro vai ser menos, a gente escolhe o que torna isso aqui mais. E esse módulo precisa ter, porque pode ser o caso em que isso aqui também é menor do que zero. Né? Justamente o caso de curvatura extrínseca positiva, já que isso daqui é menos a curvatura extrínseca. Né? Então essa é a segunda forma, a maneira como se relacionam as duas segundas formas fundamentais. Mas graças a isso, então, como a F tem fibrado normal plano, segue que a F2 também tem fibrado normal plano, porque diagonaliza a alfa2. Pega uma base, né, fibrado normal plano pela equação de Ricci, a segunda é equivalente à segunda forma fundamental ser diagonalizável. Então, você pega uma base que diagonaliza a alfa, ela vai, obviamente, diagonalizar essa parte também, que é um múltiplo da métrica. Então, ela vai diagonalizar a alfa2. Portanto, a alfa2 tem fibrado normal plano. Certo? Então, resulta dessa equação que a F2 tem fibrado normal plano. Resulta dessa equação aqui. F2 também tem fibrado normal plano. E, além disso, ela tem índice de nulidade relativa nulo em todo ponto. Porque essa componente aqui é a direção umbilical, ela não deixa anular a segunda forma fundamental. Isso aqui não anula nunca a segunda forma fundamental, não ser, obviamente, se o vetor for zero. Então, graças a isso, temos índice de nulidade relativa igual a zero em todo ponto para F2. Mas, além disso, como na demonstração do teorema que garante que F tem fibrado normal plano, né, uma F desse tipo, conforme vimos em aulas passadas, vimos aquele teorema que garante que ela tem fibrado normal plano. E aí, argumentando como na demonstração daquele teorema, a gente vê que se F é livre de pontos fracamente umbílicos, no caso de curvatura extrínseca positiva, que por hipótese nós temos, isso implica que os primeiros normais da F2 são não degenerados. Isso era um argumento que vinha lá do teorema, primeiro teorema que a gente viu também, né? Usava a mesma ideia na demonstração desse resultado, né, da F fibrada normal plano, mas vinha lá o argumento da estrutura propriamente da segunda forma fundamental de superioridades de curvatura extrínseca constante, primeiro teorema que a gente viu nesse assunto, né, que caracterizava justamente que quando a curvatura extrínseca é positiva e a codimensão é baixa, todos os pontos são fracamente umbílicos. E aí temos essa relação aí, né, com o primeiro normal, isso é equivalente ao primeiro normal ser degenerado quando você tem um ponto fracamente umbílico. Né? Certo? Então, pelos argumentos usados, né, no teorema para mostrar que F tem fibrado normal plano, a gente tem que os primeiros normais são não degenerados em todo ponto, graças ao fato de que ela é livre de pontos fracamente umbílicos, no caso de curvatura extrínseca positiva. Né? Então, o primeiro normal da F2 é não degenerado em todo ponto. E essa era a hipótese que faltava para eu poder também garantir, no caso lorentziano, a estrutura
da segunda forma fundamental da F2, né? Porque agora eu estou com uma subvariedade extrinsecamente plana, né, de dimensão igual à codimensão, em um espaço de forma riemanniano ou lorentziano, que tem fibrado normal plano, índice de unidade relativa nulo, e que no caso lorentziano, os primeiros normais são não degenerados. Então eu sei a estrutura da segunda forma fundamental dessas subvariedades pelos resultados das aulas anteriores. Ela tem normais principais, ortogonais, isso decorre da equação de Gauss, e não isotrópicas. E o não isotrópico decorre, no caso riemanniano, da nulidade relativa C0, e no caso lorentziano, além disso, do primeiro normal ser não degenerado. Elas não podem ser direções isotrópicas. Certo? Então, uma subvariedade satisfazendo todas as hipóteses, a gente consegue garantir que ela tem normais, que as normais principais dela, né? Ela tem fibrado normal plano, mas as normais principais dela são ortogonais e não isotrópicas. Então, a F2 tem normais principais vou chamar de eta 1 até eta n, tais que elas são não isotrópicas, ou seja, a norma diferente de zero, e elas são duas a duas ortogonais, que decorre diretamente da equação de Gauss, já que ela é extrinsecamente plana. Certo? Então, nós temos que essas normais principais da F2 satisfazem essas condições aqui. Agora eu vou definir uma direção normal, eta, da seguinte maneira. Vou definir como o somatório, para ir de 1 até n, de 1 dividido pela norma ao quadrado da eta i, vezes eta i. Se vocês calcularem a norma ao quadrado da eta, dá exatamente isso que está do lado esquerdo dessa equação. Certo? Mas o interessante é que quem é o operador de forma da F2 nessa direção? Eu afirmo para vocês que o operador de forma é a identidade. Por quê? O operador de forma da F2 nessa direção, vai ser o quê? Posso aplicar esse cara no xi, xj, né? Que é a minha base ortonormal que diagonaliza a segunda forma fundamental. Então, isso daqui vai ser o quê? Vai ser alfa til de xi, xj, ponto eta. Mas essa é a base que diagonaliza alfa til, e as normais principais são as eta i's. Então isso aqui é delta ij, eta i, ponto eta. Mas eu fazendo esse produto interno aqui, como elas são ortogonais, só sobra eta i com eta i, que vai cancelar com esse cara aqui. Então vai dar delta ij. Em outras palavras, o operador de forma da F2 na direção eta é a identidade. Agora pega outro vetor normal umbílico, outro campo de vetores normal umbílico, vou chamar de zeta, e eu posso escrever ele na base da zeta i. Zeta i forma uma base do normal. A gente está justamente em dimensão igual a n, em codimensão igual a n, codimensão igual a dimensão. Esses zeta i são todos não nulos, geram, e ortogonais, né, eles geram o primeiro normal, que nesse caso é igual ao normal todo, né? A gente está em dimensão igual a
codimensão. Inclusive, exato, dimensão igual a codimensão, perfeito. Certo? Então eu vou escrever ele nessa base da zeta-i, a base das normais principais. Um outro campo normal, umbílico. Ou seja, bom, se ele é umbílico, então eu vou ter que 0 é igual a zeta ponto eta-i menos eta-j. Que afinal de contas, eta-i é alfa tilde xi, xi. E eta-j é alfa tilde xj, xj. Mas como essa direção é umbílica, tem que dar igual. Certo? Isso daqui, zeta ponto eta-i, isso daqui é zeta ponto alfa tilde xi, xi. Mas isso aqui é a til zeta xi ponto xi. Só que ela é umbílica, né? Daí isso aqui é o fator umbílico. Esses caras são unitários, isso aqui é o fator umbílico. Fator umbílico qualquer. Sei lá, se for A, fator umbílico. Isso aqui é o fator umbílico, independentemente do I. Então o mesmo vai ser para o J. Então isso aqui vai dar, essa diferença vai dar zero. Mas por outro lado, quanto é essa diferença? O zeta e esse somatório, elas são ortogonais. Então quando eu substituo o zeta por esse somatório, vai ficar AI vezes a norma ao quadrado de eta-i menos AJ vezes a norma ao quadrado do eta-j. Todas as outras parcelas morrem, já que elas são ortogonais, né? E aí fica isso, certo? Mas então isso quer dizer que é colinear com eta. O zeta é colinear com eta. Porque vejam, as componentes do eta nessa base são 1 sobre isso daqui. E agora, graças a isso daqui, nós temos que, se eu passo para o outro lado, né, a razão, eu tenho aqui AI vezes 1 sobre a norma ao quadrado de eta-j é igual a AJ vezes 1 sobre a norma ao quadrado de eta-i. Simplesmente passando para o outro lado dividindo. Mas esses caras são justamente as componentes da eta na base eta-i. E os A são as componentes da zeta na base eta-i. Então são colineares. Certo? Ou seja, que se o fator umbílico for A, ou seja, se a zeta for igual a A vezes a identidade, significa que, obrigatoriamente, o zeta, por ser colinear ao eta, e como o operador de forma do... Opa, aqui é tio. Como o operador de forma do na direção eta é a identidade, se esse aqui for A vezes a identidade, o zeta tem que ser A vezes eta, por linearidade. E por ser colinear, como a gente acaba de ver aqui. Certo? Então nós temos essa relação. Por outro lado, isso aqui, se isso aqui acontecer, claro, para uma função sem infinito, né? A gente tem que o zeta tem que ser dado dessa forma, A vezes zeta. Certo? Mas por outro lado, quem é o operador de forma da F2 com respeito à direção umbílica? Certo? Porque F2 é justamente a composta com uma hipersuperfície umbílica. Você pega
um dos normais unitários da hipersuperfície umbilical, o operador de forma vai ser umbilical. Então, você vai ter justamente que o operador de forma na direção de um dos normais unitários, vou chamar de esse xi aqui, né? Estou no produto interno, quem é o operador de forma na direção do axi, né? Ou do menos xi, enfim. É só escolher o sinal certo, né? Mas o operador de forma na direção de um deles é a raiz do módulo de cetil menos C vezes a identidade, onde esse xi é um dos normais unitários da inclusão umbilical. Certo? Então, tem que valer isso daqui. Né? Qualquer campo normal umbilical que a gente pegou, a gente viu que ele é justamente um múltiplo desse eta. Mas como a direção normal da hipersuperfície umbilical, o operador de forma é um múltiplo de identidade, então obrigatoriamente esse xi tem que ser igual a esse múltiplo vezes o eta. Aí de cetil menos C, valor absoluto, vezes o eta. Tá certo? Mas então, como esse aqui é unitário, né, tomo a norma ao quadrado dele, o que eu vou ter? Vou ter cetil menos C, que é esse cara ao quadrado, vai ter um sinal, justamente porque o xi pode ter norma menos 1, que é justamente o caso lorentziano. Mas vai ficar isso daqui, vezes a norma ao quadrado do eta. Mas, se você calcula aqui a norma ao quadrado do eta, dá justamente isso que aparece do lado esquerdo dessa equação. Então vai ficar isso vezes somatório para i de 1 até n, de 1 sobre a norma de eta i ao quadrado. Isso aqui é igual a norma do xi, que é 1. Isso no caso riemanniano, no caso C, no caso S, igual a 0. Que aí a norma desse cara é, de fato, 1. E aí o módulo aqui é cetil menos C, de fato. Porque o caso S igual a 0 é justamente o caso em que cetil menos C é positivo. Então, quando eu levo ao quadrado, dá exatamente isso. E aí fica igual a 1. No outro caso, caso em que S é igual a 1, aí eu tenho que o cetil é menor do que C. Ou seja, que isso que está aqui dentro é negativo. Então, quando eu tomo a norma ao quadrado, né, vai ficar isso aqui ao quadrado, vai ficar C menos cetil. Mas, por outro lado, a norma vai dar menos 1 agora. Porque agora a gente está com a umbilical, né? E a direção dela agora tem norma menos 1. Então vai ficar C menos cetil aqui e menos 1 aqui, dá igual. Dá sempre a mesma equação, tanto para o caso riemanniano quanto lorentziano. Dá isso daqui. Só que isso é equivalente ao que aparece no enunciado, que é o que estava faltando demonstrar para a ida. Só eu passar dividindo o cetil menos C. Aí eu chego exatamente no que estava faltando mostrar para a ida. Então a ida foi. Agora vamos demonstrar a volta. Certo? Então, para demonstrar a volta, observe o seguinte. Eu tenho esse meu eta aqui. Agora, na volta, o que acontece? Eu vou supor que a singularidade extrinsecamente plana de dimensão igual a codimensão no riemanniano ou lorentziano. Ela tem fibrado normal plano e normais principais ortogonais não isotrópicas e que satisfazem essa relação aqui, as normas
das normais principais, tá certo? E quero demonstrar que a imagem, que essa subverdade na verdade ela está contida em uma hipersuperfície umbilical de curvatura cetil, onde o cetil aparece aqui, nessa fórmula, né? E ele precisa ser maior do que C, no caso S igual a 0, menor do que C, no caso S igual a 1, onde o S é dado no início do problema, tá certo? Como é que eu vou fazer isso? O meu eta eu vou definir da mesma forma, minha direção eta que tinha na ida o operador de forma igual à identidade, definir assim. Mas o que acontece quando eu vou mostrar que esse eta é paralelo? Umbilical, ele é. Porque essas são as normais principais. De fato, o eta é definido assim, o operador de forma é exatamente igual à identidade. Mas eu quero mostrar agora então que ele também é paralelo. E é isso que vai nos permitir concluir que a subverdade está contida numa hipersuperfície umbilical de curvatura cetil. Como é que eu mostro que ele é paralelo? Vou calcular a derivada normal desse eta. Então a derivada normal desse eta é a seguinte. Com respeito a xj, xj é a base que diagonaliza a segunda forma fundamental. Isso aqui é igual a, usando a expressão para o eta, né? E a regra de Leibniz vai ser igual ao somatório para k de 1 até n da derivada com respeito a xj dessa componente aqui, 1 dividido pela norma ao quadrado de eta k, vezes eta k, mais somatório para k de 1 até n dessa componente, vezes a derivada normal com respeito a xj do eta k. Aqui é a derivada normal, aqui é j, certo? Isso para qualquer j entre 1 e n. Ok? Simplesmente a derivada normal usando essa formuleta aqui para o eta. Agora eu vou usar a equação de Kodatsu no caso de fibrado normoplano, que é uma equação que a gente frequentemente tem utilizado nesse assunto, que é, vamos lembrar, a seguinte: produto interno de xj com yj, que aqui o xj vai ser igual ao yj, é que no caso de fibrado normoplano geral, as autodistribuições não necessariamente têm dimensão 1. Nesse nosso caso, tem dimensão 1, mas em geral não. Então poderia aparecer um yj aqui, estou colocando a fórmula geral para fibrado normoplano. Isso aqui vezes a conexão normal na direção de xi, derivando o eta j, é igual a, aparece a Levitt-Vita, né? xj yj ponto xi vezes eta j menos eta i. Essa é a equação de Kodatsu. Então a gente vai utilizar essa equação aqui para chegar em uma relação bastante útil, que é a seguinte. Primeiro vamos colocar yj igual a xj, né, que é unitário. Então na verdade nós vamos ter nabla perp xj, eu vou trocar aqui o índice i por j, tá? E aqui eta i vai ser. Estou trocando i por j, tá? Isso aqui vai ser igual a nabla xi, troquei o i por j, botei o y igual a x, que é o único que tem, né? Nesse caso aqui as outras distribuições têm dimensão 1. Isso aqui ponto xj vezes eta i menos eta j, certo?
Mas então, quando eu tomo o produto interno com etaI, o que eu obtenho? Nabla perp xj etaI ponto etaI. Lembra que eles são ortogonais, por hipótese. A gente está agora querendo mostrar que 2 implica 1. Ou seja, por hipótese, as normais principais são ortogonais. Então, quando eu tomo esse produto interno, vou ficar com etaI, etaI simplesmente. Vai ficar essa conexão de Leibniz aqui. Ou melhor dizendo, esse símbolo de Christoffel aqui, né? Vezes a norma ao quadrado da etaI. Certo? De maneira que quando eu divido por essa norma ao quadrado, vou obter aqui 1 sobre a norma ao quadrado de etaI vezes nabla perp xj etaI ponto etaI. Isso aqui é igual a esse símbolo de Christoffel. Ponto xj. Certo? Por outro lado, se eu agora tomo o produto interno dessa equação com eta j, novamente por ortogonalidade vai ficar menos eta j. Mas aí eu posso trocar, passar para o outro lado, já que eles são ortogonais, né? E posso obter que nabla perp xj eta j ponto etaI. Já passei para o outro lado, troquei o sinal, estou fazendo produto interno com eta j agora. Né? E como eu troquei já de sinal, esse menos vai virar mais. Então vai me dar essa mesma cara, só que agora vezes a norma de eta j ao quadrado. Esse mesmo símbolo de Christoffel. Mas agora estou tomando produto interno com eta j vezes a norma de eta j ao quadrado. E o sinal já troquei dos dois lados, quando eu troquei de lado a derivação, né? Usando que eles são ortogonais. Então, é isso daqui que eu tenho. Mas agora, se eu passo dividindo, eu obtenho, então, a igualdade dessas duas coisas. Né? Ou seja, obtive que 1 sobre a norma ao quadrado do eta j, passando dividindo, né? Vezes isso daqui, esse símbolo de Christoffel normal, vamos assim dizer. Tenho que isso, né, é igual a isso, que é igual a esse outro. 1 sobre norma ao quadrado de etaI. Então, temos que esse lado aqui, né, é igual a isso, que é igual a esse outro aqui. Que aparece esse outro símbolo de Christoffel normal. Temos essa igualdade aqui, né? Mas esse aqui eu posso tirar para fora o xj, vai dar 1/2, né, pela compatibilidade com a métrica, e vai ficar no final 1/2 da norma, 1 sobre 2 vezes a norma ao quadrado do etaI, vezes a derivada com respeito a xj da norma ao quadrado do etaI. Tá certo? Isso para quaisquer índices e j distintos. Temos isso aqui, né? Agora eu vou usar novamente essa equação de Kodatsu aqui, no caso de fibrado normal plano, juntamente com isso que a gente acaba de deduzir, para demonstrar que o eta, este eta aqui, ele é paralelo na conexão normal. Então, como é que eu vou fazer isso? Bom, eu já calculei a derivada normal do eta. Agora eu vou tomar um produto interno com os vetores da base, as normais principais, que formam a base do normal. Certo? Então, eu vou começar tomando o produto interno desse cara com
etaI. Porque eu só preciso tomar com etaI e com etaj, justamente graças a Codatse, né? Que tem essa Codatse aqui, olha só, quando eu tomo o produto interno com eta-K, dá zero já, certo? Então dessa Codatse, quando eu tomo o produto interno com eta-K, já dá zero, morre tudo. Então eu só preciso tomar produto interno com etaI com etaj e ver que dá zero. E aí eu vou usar isso aqui. Então eu vou tomar o produto interno com etaI. Vamos ver o que vai dar. Eu tenho que esse símbolo de Christoffel normal aqui, tomando produto interno com etaI, vai ser o seguinte. Calculei a derivada normal, né? Vou simplesmente tomar o produto interno com etaI. Então nesse somatório vai morrer todo mundo exceto etaI. E aí vai ficar xj derivando o inverso da norma ao quadrado de etaI vezes a norma ao quadrado de etaI. A única parcela que sobrevive aqui quando eu estou produto interno com etaI. E aí mais essa outra coisa aqui. Sendo que isso daqui, vejam só, quando eu tomo o produto interno com etaI, desse somatório, vai morrer todo mundo, exceto o I e o J, por essa mesma razão, né? Porque são ortogonais, eu posso passar para o outro lado. Então, o produto interno, então, o produto interno com etaI, passo para o outro lado. Vai ficar isso, com I e J trocados. Mas esse cara só tem componentes em J e I. Todas as outras componentes são zero. E as normais principais são ortogonais. Certo? Então, quando eu estou o produto interno com etaI, morre todo mundo por conta disso, exceto o I e o J. Então vai ter isso, produto interno com etaI vai ter só duas parcelas. Uma das parcelas é quando K é igual a I e a outra é quando K é igual a J. Então a parcela quando K é igual a I, vou escrever aqui. Aí isso aqui vai ser norma ao quadrado de etaI. 1 sobre norma ao quadrado de etaI vezes nabla perp xj etaI, que é justamente a parcela aqui quando K é igual a I. Depois tem a parcela quando K é igual a J, que vai aparecer etaj aqui. 1 sobre a norma ao quadrado do etaj vezes nabla perp xj etaj etaI, ponto etaI. Certo? Sobrou só isso daqui, quando eu tomo o produto interno dessa expressão com o etaI, levando em conta que as normais principais são ortogonais, e a equação de Codatse aqui, que te diz que esse cara só tem componentes em J e I. E aí aparecem essas duas parcelas aqui. Tá certo? Mas aí, vejam só, eu vou usar agora o fato de que essas duas parcelas, no fundo, são iguais. Porque exatamente o que a gente deduziu antes. Uma das parcelas que aparece aqui, essa, é o que está aqui do lado esquerdo. A outra parcela que aparece aqui, essa, é o que está do lado direito. Ambas são iguais e são iguais a isso. Então vai dar 2 vezes isso, vai sumir esse meio. Vai sobrar só esse cara aqui, vezes 2 some o meio. Então, no fim das contas, eu vou ter que isso aqui é igual a essa parcela, que prevalece, né? xj derivando 1 sobre a norma ao quadrado do etaI, vezes a norma ao quadrado do etaI. Essa parcela prevalece. Essas outras duas parcelas são iguais a isso, que vezes 2, cancela o meio, vai ficar 1 sobre a norma de etaI ao quadrado,
vezes a derivada em relação a xj da norma de eta e ao quadrado. Simplesmente isso daqui. Mas isso aqui é igual a derivada do 1, regra de Leibniz, é igual a zero. Para quaisquer índices e j distintos. Então, essa componente na direção de etaí já morreu. Falta só na direção agora de etaj. E aí eu vou usar novamente essa igualdade aqui. Então, vou tomar agora a componente na direção de etaj. Nabla perp xj eta.etaj. Quanto que dá isso daqui? Quando eu tomo o produto interno aqui dessa expressão com etaj, essa parte, esse somatório, só vai sobrar o etaj, que são ortogonais. Então, vai sobrar xj derivando 1 sobre a norma de etaj ao quadrado vezes a norma de etaj ao quadrado. Isso é simplesmente o que resultou desse somatório dessa parcela aqui, quando eu estou com o produto interno com etaj. E depois, aqui não vai morrer ninguém. Porque aqui agora é j, né? Então aqui, esse cara sempre tem uma componente em j. Ela tem componente nesses dois índices, pela Codazzi. Certo? Então ele vai sempre ter componente em etaj. Mas eu vou separar esse somatório aqui para k diferente de j e uma última parcela para k igual a j. Certo? Então, vai ficar somatório para k diferente de j, disso que está aqui, 1 sobre a norma ao quadrado de eta k, vezes nabla perp xj eta k. Isso aqui produto interno com etaj. Simplesmente tomei o produto interno com etaj aqui e estou fazendo para k distinto de j, então vai faltar uma última parcela, que é justamente o caso em que k é igual a j. Porque aí o caso k é igual a j, a gente não pode usar essa relação aqui. Essa relação é sempre para índices distintos. Mas aí a gente pode usar a compatibilidade com a métrica. Então, isto mais a última parcela que faltou, que é quando k é igual a j, então 1 sobre a norma ao quadrado de etaj, vezes nabla perp na direção de xj do etaj ponto etaj. Tá certo? E aí aqui eu posso fazer essa derivada, né? Vai ficar menos 1 sobre isso ao quadrado, vezes derivada da norma ao quadrado. Só que o ao quadrado vai cancelar com esse, vai ficar a potência 1 no denominador, com sinal de menos. Então, derivando aqui, ficou menos 1 sobre a norma de etaj ao quadrado, vezes a derivada em relação a xj de norma de etaj ao quadrado. Isso é o que ficou daqui. Agora, disso daqui, eu vou usar justamente essa minha relação aqui. Então, o que fica? Fica menos 1/2 do somatório para k diferente de j da norma de etaj ao quadrado, que eu vou passar aqui. O que acontece, né? Aqui estou passando para o outro lado, né? Certo? E por isso que apareceu esse sinal de menos. Aí ficou nabla perp xj etaj com eta k. Que é exatamente isso, substituindo i por k. E aí eu passei multiplicando a norma de etaj ao quadrado para cá. Aí ficou menos, então, 1/2, somatório para k diferente de j,
da norma de εj ao quadrado dividido pela norma de εk ao quadrado, mas ao quadrado, vezes xj εk ponto εk. Certo? Por que isso? Porque vejam que isso, quando eu passo para o outro lado, né, vai ficar nabla perto, xj εj εk, sinal de menos aqui, aí ficou esse cara, né? Mas o denominador não é o mesmo, porque o denominador é com j, e esse aqui é com k. Então por isso que apareceu esse quadrado. Eu tive que pegar essa expressão, eu multipliquei, passei para o outro lado dessa norma de εj ao quadrado. E ela apareceu no numerador aqui. Mas no denominador já tinha uma norma de εk, que aqui o i é igual a k. Então já tinha um daqui, só que já tinha um na equação. Por isso ficou esse quadrado. Certo? E aí eu obtive isso daqui. Mas essa última parcela aqui que eu posso aplicar a compatibilidade cométrica. Então vai ficar 1 sobre 2 vezes a norma ao quadrado de εj vezes a derivada em relação a xj da norma ao quadrado de εj. Certo? Ficou isso aqui. Mas, agora, menos 1 mais 1 meio dá menos 1 meio, que junta com esse, e que era o que estava faltando. Então aí o k fica de 1 a n. Mas se o k fica de 1 até n, na verdade, o que está resultando é um meio da norma ao quadrado de εj, que é esse cara aqui, que eu posso fazer aparecer aqui, né? Que é só multiplicar em cima e embaixo, aí vai ficar um quadrado aqui, embaixo também, vezes xj, derivada, né, da norma do eta ao quadrado. Porque quem é a norma do eta ao quadrado? É o que aparece aqui no lado esquerdo dessa equação do enunciado. Mas quando eu derivo isso aqui em relação a xj, vai ficar menos 1 sobre o denominador ao quadrado, vezes a derivada da norma ao quadrado. Que é exatamente o que está aparecendo aqui. Vezes essa norma do εj ao quadrado que está aqui. Certo? Então é simplesmente perceber que a norma do eta, que é definido assim em termos das normais principais, quando eu calculo a norma do eta ao quadrado, dá exatamente isso daqui. Quando eu derivo essa expressão em relação a xj, vai dar exatamente isso. Vai dar isso daqui para todo j. Aqui está distinto de j, o k, né? Para todo k, que o k está distinto de j, mas vai unir com essa outra parte. Né? Essa outra parte vai me dar a parcela que está faltando nesse somatório. Vai dar exatamente a parcela que está faltando nesse somatório aqui. Certo? E aí eu obtenho, então, isso daqui. Mas isso é igual a zero. Por conta da hipótese. Que agora a gente está querendo mostrar que o item 2 implica o item 1. Então, por hipótese, as normais principais satisfazem essa relação. Essa somatória é constante. Ou, em outras palavras, a norma do eta é constante. Mas se a norma do eta é constante, essa derivada é zero. E isso implica que o eta é paralelo. Porque já fiz produto interno com o xj, o j é qualquer. Fiz produto interno com eta i, deu zero. Fiz produto interno com eta j, acaba de dar zero. E com os outros eta k, pela própria equação de Kodatsu, sabemos que já dá zero. Então é paralelo.
eta é paralelo na conexão normal. E aqui eu estou, na verdade é o til, né? É a conexão normal da F-til que eu estou fazendo. Teria sido melhor ter usado nesses cálculos aqui, né? Ter usado NABLA-til em todo momento, né? Simplesmente porque de fato é a conexão normal da F-til. A gente está querendo ver que, na verdade, essa subvariedade está contida numa hipersuperfície umbilical de curvatura C-til dentro das hipóteses do item 2. Né? Mas essa, é claro, é a conexão normal da única coisa que existe até agora, porque a gente está querendo construir justamente a F, né? Cuja composição com a inclusão umbilical vai me dar a F-til que eu tenho no enunciado. Então, na verdade, teria sido melhor ter escrito com til aqui nas conexões normais, né? Vou colocar os tils aqui só para não gerar nenhum tipo de confusão. Tá certo? Então, temos isso, né? O paralelismo do eta. E aí é fácil de demonstrar que justamente essa subvariedade vai estar contida numa hipersuperfície umbilical de curvatura C-til. Tudo que você precisa é ter uma direção normal umbilical paralela na conexão normal. E é isso que o eta é. O eta definido dessa maneira aqui, quem é o operador de forma na direção de eta é constante, é a identidade. Ele é uma direção umbilical. Você tem uma direção, você tem uma imersão isométrica em um espaço de forma riemanniano ou lorentziano e tem uma direção normal umbilical paralela na conexão normal. Então, essa subvariedade ela vai estar contida numa hipersuperfície umbilical cuja curvatura C-til satisfaz que C-til é igual a C mais o fator umbilical ao quadrado. Isso no caso riemanniano. Ou no caso lorentziano, C-til igual a C menos o fator umbilical ao quadrado. Isso para quando a direção normal é unitária. Né? Mas é justamente o caso aqui. Porque aqui quem é o normal unitário? Né? O normal unitário, a gente, na direção dessa eta aqui, né? Qual é a norma dessa eta? A norma dessa eta, por hipótese, é igual a isso, a norma quadrada. Então, o normal unitário na direção de eta é raiz do módulo de C-til menos C vezes eta. Bem como a gente encontrou na ida, né? Na ida a gente chegou nessa relação. E na volta a gente está definindo o psi assim, que aí ele vai ser unitário, graças a essa hipótese, que a norma do eta ao quadrado dá isso. Então ele vai ser unitário, só que ele vai ter norma 1 no caso S igual a 0 e menos 1 no caso S igual a 1. Mas em ambos os casos ele é uma... Então você pode mostrar facilmente, né? Que em ambos os casos, o importante é que isso aqui é uma direção umbilical e que satisfaz o quê? O operador de forma na direção desse unitário aqui é simplesmente um múltiplo, né? É raiz de módulo de C-til menos C vezes o operador de forma na direção do eta, que é a identidade. Então você tem essa situação, uma direção
normal unitária no sentido que pode ser mais ou menos 1, né? Umbilica, cujo fator umbilico é esse, e ela é paralela. Ele é simplesmente um múltiplo da eta que a gente acaba de mostrar que é paralelo, que se é paralelo também. Paralelo. Então é fácil você mostrar que a imagem justamente vai estar contida numa hipersuperfície umbilica dessa curvatura aqui, C2. Certo? É muito simples mostrar isso, que a F, a imagem da minha variedade riemanniana por essa iluminação isométrica F2, ela vai estar contida em uma hipersuperfície umbilica do ambiente. Esta aqui, uma umbilica, uma inclusão umbilica. Em outras palavras, que existe uma imersão isométrica F da minha variedade riemanniana M de dimensão N e curvatura C, constante C, nesse espaço de forma de dimensão 2n-1 e curvatura C2, de tal maneira que a F2 é a composta de F com uma inclusão umbilica. Tal que F2 é simplesmente I composta com F, onde I é uma inclusão umbilica. Uma inclusão umbilica do espaço de forma de dimensão 2n-1 e curvatura C2 no espaço de forma de dimensão 2n, curvatura C e assinatura S. Essa é uma inclusão umbilica. Que é equivalente a dizer justamente isso, né? Que a imagem da F2 está contida numa hipersuperfície umbilica de curvatura C2 do espaço ambiente. Certo? Simplesmente do fato da gente ter essa normal unitária umbilica com esse fator umbilico e paralela. Então, muito bem, agora a gente precisa mostrar apenas que ela é livre de pontos umbilicos, que isso faz parte do enunciado. É a única coisa que está faltando. A gente partiu das hipóteses do item 2 aqui e já construímos essa F, de modo que a F2 é essa composta. Mas a F, temos que mostrar agora que é livre de pontos... eu sempre digo umbilico, mas por um equívoco, fracamente, né? Livre de pontos fracamente umbilicos, nesse caso C2 menor do que C, que é o caso S igual a 1, né? do enunciado aqui. O sinal da curvatura extrínseca depende do índice, né? do ambiente, da subvariedade extrinsecamente plana original. Certo? Então, nesse caso, tenho que mostrar o que está faltando, que é justamente mostrar que essa F construída aqui, ela é livre de pontos fracamente umbilicos. Bom, suponha que ela tenha um ponto fracamente umbilico. Né? Suponha que, então agora no caso C2 menor do que C, né? Suponha que em um determinado ponto X da subvariedade, ele seja um ponto fracamente umbilico, ou seja, que exista um zeta normal e uma forma bilinear plana no complemento ortogonal do zeta, que eu vou chamar de gama de x, definida no tangente, indo no complemento ortogonal do zeta, dentro, claro, do normal, tal que a segunda forma fundamental se decompõe de acordo com a definição, né, de fracamente umbilico, ou seja, a segunda forma fundamental no ponto x vai ser essa parte ortogonal a zeta, isso aqui é simplesmente a projeção da alfa no zeta, né, mais uma direção umbilica na direção do zeta.
e com esse fator umbilical raiz de C menos cetil, que agora é o positivo, né? Vezes a métrica, vezes o zeta. Isso é ser fracamente umbilical, né? Mas aí a gente pode argumentar, como na prova do primeiro teorema que a gente viu nesse assunto, para concluir que a soma do zeta com um dos normais unitários da inclusão umbilical pertence ao subespaço isotrópico do primeiro normal. Ou seja, a interseção do primeiro normal, da F2, com seu complemento ortogonal. Foi daí que nasceu o conceito de fracamente umbilical, né? Esse Xi, claro, Xi é um dos, como sempre, né? Um dos normais unitários da inclusão umbilical. Dessa inclusão umbilical que já temos aqui, né? Já mostramos que ela está contida numa umbilical, né? Um dos normais unitários de I ao longo de F, certo? Certo, na verdade, isso decorre simplesmente do fato de que o operador de forma na direção do zeta, né, é um múltiplo da identidade, e esse múltiplo é essa raiz. Porém, na direção do Xi, como ele tem norma menos 1, fica menos a raiz. Então, o operador de forma nessa direção é zero, né? E aí, quando você toma o produto interno então, desse cara com alpha til, vai dar zero. Significa que ele está no N1 perp. Mas ele, obviamente, também está no N1, porque o N1 é igual ao normal todo nesse caso, né? Esse caso é o caso em que a dimensão é igual à codimensão, as primeiras normais geram todo o normal. Então ele está nessa interseção aqui, né? Certo? Ou seja, é degenerado o N1, mas isso justamente é uma contradição com o fato de que, devido a essa hipótese aqui, ela tem normais principais todas não isotrópicas e ortogonais. Então significa que o N1 aqui é todo, né? A partir do momento que você tem normais principais ortogonais e não isotrópicas, elas geram um subespaço de dimensão n do normal, mas o próprio normal tem dimensão n, né? Não pode? Isso é uma contradição. Essa hipótese te diz que elas geram todo o normal, e aqui você está obtendo que o normal, que coincide com o primeiro normal, está dando degenerado, um absurdo, né? Você tem aqui N1 da F2 no ponto X está te dando degenerado. Porque, claro, a gente supôs por absurdo que tem um ponto fracamente umbilical. E está vendo aqui que estamos caindo no N1 degenerado. Mas isso não pode acontecer porque, graças a essa hipótese, as normais principais são ortogonais e não isotrópicas. Então isso é absurdo. Certo? E o absurdo veio da onde? Veio justamente da gente supor que existia ponto fracamente umbilical, né? Então, F é livre de pontos fracamente umbilicos, como a gente queria demonstrar. No caso de curvatura extrínseca positiva. Que era o que estava faltando justamente para concluir a demonstração desse teorema. Tá certo? Então isso conclui a demonstração desse teorema. Agora a gente vai ver um conceito que é da métrica de Guichard-Darboux. Porque a gente vai ver que, da mesma forma como a gente, na aula passada, viu que essas imersões, essas subvariedades extrinsecamente planas, quando elas têm fibrado normal plano e índice de nulidade relativa a zero,
e no caso lorentziano, o primeiro normal é não degenerado em todo ponto, a gente viu que elas estão em correspondências com soluções de um sistema de EDPs. E hoje a gente vai ver que, no caso de curvatura distinta, com codimensão n-1, essas subvariedades também vão estar em correspondência com soluções de um sistema de EDP. E esse sistema de EDP vai te dar métricas de Guichard-Darboux. Ou seja, a métrica induzida por imersões isométricas desse tipo aqui é uma métrica de Guichard-Darboux na M, que é uma métrica de curvatura seccional constante, e tal que os coeficientes da métrica satisfazem uma relação tipo essa. Na verdade, o somatório dos coeficientes da métrica ao quadrado é constante. A menos de sinais, né? Tem uma assinatura a métrica de Guichard-Darboux. Mas a gente vai ver que elas são justamente as métricas induzidas por imersões isométricas desse tipo aqui. Subvariedade de curvatura extrínseca constante, diferente de zero, em codimensão 1 a menos que a dimensão, livre de pontos fracamente umbílicos no caso de curvatura extrínseca positiva. Elas vão estar em correspondência com métricas de Guichard-Darboux, porque vale a recíproca também. Você tem uma métrica de Guichard-Darboux em M, com a assinatura riemanniana ou lorentziana, então você vai poder construir uma imersão isométrica em espaço de forma de curvatura cetil e dimensão 2n-1, tal que a métrica induzida é aquela métrica de Guichard-Darboux. Certo? Então, qual é esse conceito de, vamos escrever aqui, conceito de métrica de Guichard-Darboux. Uma métrica de Guichard-Darboux de assinatura ε1 até εn, onde esses εi são menos 1 ou 1, aqui é o epsilon, aqui é o sinal de pertence. Então, esses índices são todos menos 1 ou 1. O que é essa métrica de Guichard-Darboux com essa assinatura? É simplesmente uma métrica de curvatura seccional constante, e tal que existe um número k real, de modo que o somatório para ir de 1 até n, de εi vezes os coeficientes da métrica, é uma métrica ortogonal sempre, certo? Esqueci de dizer aqui, mas ela é uma métrica ortogonal, ela é uma métrica ortogonal, ou seja, somatório para ir de 1 a n, de vi ao quadrado, dui ao quadrado. Em um abertinho aqui, né? Em um aberto U do Rn. Certo? Pega uma métrica ortogonal no aberto U do Rn, a gente diz que ela é uma métrica de Guichard-Darboux dessa assinatura ε1 até εn, se ela tiver curvatura seccional constante e existir um valor real k, tal que o somatório de εi vi ao quadrado é igual a k. É igual a constante k. Certo? Isso simplesmente é uma métrica de Guichard-Darboux. E a gente vai ver que elas são justamente as métricas induzidas por imersões isométricas em codimensão 1 a menos que a dimensão e curvaturas constantes distintas, né? E livre de fracamente umbílicos no caso positivo. Certo?
Mas agora vamos caracterizar essas métricas de Guichard-Darboux, primeiramente, por meio de um sistema de EDPs. A gente já sabe caracterizar curvatura constante para uma métrica ortogonal, que a gente fez os cálculos do tensor de curvatura para uma métrica ortogonal quando a gente estudou pelas superfícies holonômicas. Então vamos lembrar que o tensor de curvatura, já inclusive usamos nesse assunto, né, da subverdade de curvatura constante, essa informação. E vamos lembrar então que o tensor de curvatura, né, para uma métrica ortogonal, ele é dado da seguinte forma: para 3 índices distintos, tensor de curvatura avaliado no campo coordenado UI, campo coordenado UJ e o versor do campo coordenado K. Isso aqui, vamos lembrar que é dado por derivada parcial de HKJ, onde esses são os símbolos de Christoffel, né? Em relação a UI, menos HKI vezes HIJ na direção de XJ, menos a derivada parcial de HKI, trocando I para o J, né? Em relação a UJ, menos HKJ, HJI na direção de XI. Isso para índices todos distintos, né? I diferente de K, J diferente de K, diferente de I. Essa com 3 índices distintos e a curvatura seccional para essas métricas ortogonais, vamos lembrar que ela é dada da seguinte maneira: menos a curvatura seccional, ou mais precisamente, tensor de curvatura aplicado no campo coordenado I, campo coordenado J, versor do campo coordenado J, versor do campo coordenado I. Isso aqui, vamos lembrar, que é igual a derivada parcial de HIJ com respeito a UI, mais a derivada parcial de HJI com respeito ao J, mais o somatório para K diferente de I e de J, de HKI vezes HKJ para índices distintos I e J. Tínhamos isso para o tensor de curvatura de uma métrica ortogonal. Então, é muito fácil caracterizar curvatura seccional constante, né, por meio de um sistema de EDPs. Simplesmente isso aqui tem que ser zero. E esse aqui tem que dar igual a quanto? Aqui vai ficar, se a curvatura seccional é constante, vai ficar, como esse aqui tem norma VI, né? VI e VJ, esses são unitários, então vai ficar VI e são ortogonais. Então VI e VJ vezes o C, a curvatura seccional. Só que tem um sinal de menos aqui, então é botar um mais C, VI e VJ. Tá certo? Então daqui resulta a caracterização por meio de um sistema de EDPs de curvatura seccional constante para uma métrica ortogonal. Já vimos isso até na aula passada também, né? E aí o sistema é esse. É o que vem daqui, né? Da curvatura seccional, derivada parcial de HIJ com respeito a UI, mais derivada parcial de HJI com respeito a UJ, mais o somatório para K diferente de I e J, de HKI, HKJ, mais, então, C vezes VI, VJ, igual a zero, e o termo com 3 distintos tem que dar zero, ou seja, derivada parcial de H e K com respeito a UJ tem que ser igual a HIJ vezes HJK, que nada mais é do que igualar isso daqui a zero e permutar, trocar os índices, né? Dá isso daqui. Então isso caracteriza essas duas EDPs aqui, elas caracterizam curvatura seccional constante C, se aparece somente aqui, né? Para métricas ortogonais. E agora a condição de Guichard-Darboux, que é essa condição extra,
é equivalente à derivada da zero, que você está pedindo que isso seja constante. Então isso vale para algum k, se e somente se a derivada dessa expressão à esquerda é zero. Mas quando você deriva essa expressão em relação a ui, o que você vai obter? Você vai obter o seguinte: εi vezes a derivada parcial de vi com respeito ao i, vezes vi, né? Vezes vi, e tem um 2, né? Duas vezes. O 2 eu já vou cancelar, né? Mais, e é um somatório, né? Mas, na verdade eu estou tirando, primeiro eu derivei o vi, né? Aí tive essa parcela. E agora eu vou derivar para o índice j diferente de i. Estou substituindo por j o índice aqui nesse somatório. Então eu vou derivar j diferente de i. Então vai ficar mais somatório para j diferente de i, de εj, derivada parcial de vj com respeito ao i, vj, isso igual a zero. Simplesmente derivar isso daqui em relação ao i me deu isso. Porém, essa eu conheço do sistema. Porque, tem, claro, esqueci de dizer quem é o h, né? O h é outro, esse sistema não está completo, tá faltando definir o h, né? O h e j é igual a 1 sobre vi vezes a derivada parcial de vj em relação a ui, que é uma EDP de primeira ordem para os vj, né? Então, agora sim, são essas três equações que caracterizam a curvatura seccional constante, né, para métricas ortogonais. Mas aí, a Guy-Char-Darboux, quando eu derivo, dá isso, e essa eu posso substituir, né? Conheço essa expressão aqui. Então, vai dar justamente h e j vezes vi. E aí, o vi que vai aparecer aqui vai estar também aqui, e é positivo, né? Ele é uma norma de campo coordenado. Eu anulo ele e vou ficar então com a seguinte expressão: εi vezes a derivada parcial de vi com respeito a ui, o vi eu já cancelei, mais somatório para j diferente de i, de εj, e essa aqui fica h e j, o vi eu já cancelei, já cortei dos dois, h e j vezes esse vj aqui. Isso aqui igual a zero para i entre 1 e n. Isso é simplesmente a derivada, já matando o vi, né, que aparecia, e o duas vezes, é simplesmente essencialmente a derivada, né, dessa expressão aqui, em relação a ui. Então, essa condição extra da Guy-Char-Darboux, para algum k, é equivalente a isso aqui dar zero. Ou seja, as métricas de Guy-Char-Darboux de curvatura seccional constante C, que aparece nessa equação, e a assinatura ε1 até εn, que aparece nessa equação, elas estão em correspondência com soluções VH, onde V são V1 até Vn, e H é essa matriz dos H e J. São soluções em um aberto U do euclidiano, do sistema de EDPs com essas equações, essas três aqui e mais essa daqui. Então vamos compilar essas três equações aqui, porque elas nos caracterizam métricas de Guy-Char-Darboux por meio de um sistema de EDP de primeira ordem. Então, métricas de Guy-Char-Darboux
de curvatura seccional constante C e assinatura epsilon até epsilon n em um aberto do euclidiano, aberto U. Elas estão em correspondência com soluções VH nesse aberto U, com V, esse vetor aqui de funções, né, V1 até Vn, e H é uma matriz de funções H e J, sendo que os índices são distintos, na verdade, né? Não tem a diagonal principal. Soluções do seguinte sistema. Primeira equação é simplesmente a definição do símbolo de Christoffel em termos da métrica, é o COSUL, derivada parcial de VI em relação a UJ é igual a HJI vezes VJ, nada mais é do que essa expressão trocando I por J. Segunda equação é essa, que é onde aparece o C, é a única equação onde aparece o C da curvatura constante da métrica. Então, a segunda equação é esta daqui, ou seja, derivada parcial de H e J com respeito a UI, mais derivada parcial de HJI com respeito a UJ, mais somatório para cá, diferente de I e de J, de HKI vezes HKJ, mais C vezes VI VJ, igual a zero. Que foi essa equação daqui. Depois vem essa daqui, derivada parcial de HIK com respeito a UJ, igual a HIJ vezes HJK. E, finalmente, essa condição extra, que é equivalente à condição extra na Guy-Char-Darboux. É justamente a derivada disso daqui, essencialmente. Então, e aqui é onde aparece a assinatura, o único momento que aparece os epsilon da assinatura. Então, é a quarta equação desse sistema. E percebam que essas 3 equações apareciam justamente no sistema que era das subvariedades extrinsecamente planas, com fibrado normal plano e índice de unidade relativa 0 e primeiro normal não degenerado, no caso lorentziano. Elas estavam em correspondência com soluções de um sistema. Esse sistema tinha, de fato, era N mais P. A gente fez para codimensão, inclusive, maior do que N. Né? O importante era ter fibrado normal plano, índice de unidade relativa a 0 e primeiro normal não degenerado, no caso lorentziano. A codimensão podia ser qualquer. Claro que para ter nulidade relativa 0, ela necessariamente tem que ser maior ou igual a N, né? Pela Cherenkov, a desigualdade. Mas aí a gente teve, então, soluções, né? Correspondência dessas subvariedades extrinsecamente planas com soluções de um sistema de EDP que tinha essas 3 equações, sendo que essa daqui, o K podia variar para até maior do que N. Ele ia até todos os índices do ambiente, né? Porque isso aqui vem da métrica de curvatura seccional constante C até N, mas se o P fosse maior, aí vinha da equação de Ritchie. Mas aqui para a gente não tem, porque a gente está justamente no caso em que a dimensão é igual com a dimensão. Então não tem primeiro normal aqui. Então, nesse caso, a nossa
subvariedades de curvatura extrinsecamente planas, né? Elas têm correspondência com um sistema que são essas três equações e tinha mais uma. Mas essa uma não é a nossa do Guittard-Darboux aqui, era uma outra. A gente viu na aula passada. Agora aqui nós temos essa, εi, derivada parcial de vi em relação a ui, mais o somatório para j diferente de εj, h e j, vj igual a zero. Tá certo? Simplesmente isso, tem correspondência então às métricas de Guittard-Darboux com soluções desse sistema aqui. Certo? Então, alguns casos particulares interessantes que surgem. Agora, claro, isso aqui os índices são todos distintos, né? Eu poderia até botar um K aqui, né? Poderia ter colocado, vou até arriscar aqui, poderia ter colocado simplesmente um K aqui e pedir que os índices são distintos, né? Fica mais elegante, mais simples tirar esses. Deixar só o K aqui. Então nós temos esse sistema aqui. Vamos ver alguns casos particulares interessantes. Casos de dimensão 2. E assinatura riemanniana. ε1, ε2 igual a 1, 1. E K igual a 1. Aquela constante que aparece no Guittard-Darboux. Ou seja, somatório de V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado igual a 1. Estou num círculo. Então, parametriza um círculo V1 e V2. Então, eu posso escrever V1 igual ao cosseno de uma função, φ, e V2 igual ao seno. Isso para alguma função sem infinito φ. No meu Bernoulli. Mas aí, então, eu substituo aqui. Isso aqui simplesmente faz definir H. Aí, uma vez que eu tenho o H definido, eu substituo ele aqui, nessa. E ela é a única que vai ter, porque essa condição já está satisfeita automaticamente. Justamente porque somatório de V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado é igual a 1. E a derivada disso é essa expressão. Então, essa é satisfeita. Essa não tem porque estamos no caso n igual a 2 e os índices são todos distintos. Então, só sobra essa. Essa define H, só sobra essa. Quando eu substituo H aqui, que eu achei dessa, eu chego numa única equação. Ou seja, esse sistema se reduz a uma única EDP. E essa EDP é a equação de Sine-Gordon, caso o C seja diferente de zero, ou a equação da onda, caso o C seja igual a zero. Então, esse sistema, nesse caso aqui, se reduz à seguinte equação. Derivada segunda de φ com respeito a u1 ao quadrado, menos derivada segunda de φ com respeito a u2 ao quadrado, mais c seno de φ cosseno de φ igual a zero. Certo? Esse sistema aqui, as métricas de Guittard-Darboux, nesse caso especial, dimensão 2, riemanniano com K igual a 1, estão em correspondência com soluções dessa equação, que nada mais é do que a Sine-Gordon, se o C for diferente de zero, e a equação da onda, se o C for igual a zero. Por outro lado, o caso dual, o caso lorentziano, ou seja, se agora ε1, ε2 é igual a 1 menos 1, menos 1, 1.
tanto faz, né? Mas vou colocar menos 1. E o K é igual a menos 1. Aí você vai estar parametrizando uma hipérbole. Aí você vai ter então que menos V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado é igual a menos 1. Ou seja, V1 ao quadrado menos V2 ao quadrado é igual a 1. Parametriza uma hipérbole. Então eu posso tomar o V1 como o cosseno hiperbólico de uma certa função sem infinito φ. E V2 como seno hiperbólico. E a versão hiperbólica dessa elíptica aqui. E aí, novamente, você vai ter uma única EDP. Né? Você define H em termos dessa. Essa não existe porque a dimensão é 2 e esses índices são todos distintos. Essa é a derivada da condição de Guichard-Darboux que já vale, que está parametrizando a hipérbole, né? Já dá menos 1. E aí sobra, quando eu substituo H por aqui, vai dar uma EDP de segunda ordem. E essa EDP é a equação de Sint-Gordon, caso C seja diferente de zero, ou a equação de Laplace, do calor, caso C seja igual a zero. Equação de Laplace. Certo? Ou seja, aqui vai ter a seguinte EDP. Métrica de Guichard-Darboux, nesse caso, o sistema vai se reduzir a uma única EDP, que é a derivada segunda de φ em relação a U1, mais a derivada segunda de φ em relação a U2, mais C vezes o seno hiperbólico de φ, vezes o cosseno hiperbólico de φ igual a zero, que nada mais é do que a Sint-Gordon, caso C seja diferente de zero, e Laplace, se C é igual a zero, das funções harmônicas. Então, em correspondência, né? As métricas de Guichard-Darboux, nesse caso especial, menos 1, K igual a menos 1, então em correspondência com soluções com funções harmônicas, caso C seja igual a zero, ou com soluções da Sint-Gordon, caso C seja diferente de zero. Aí fica muito simples esse sistema nesses casos bem especiais, certo? Na próxima aula a gente vai ver que se você tem uma subvariedade desse tipo, de curvatura extrínseca constante, com codimensão 1 a menos que a dimensão, a gente já sabe, a gente pode compor, né, com a inclusão umbilical, e você vai ter uma F-til que satisfaz esse item 2. Né? Pois bem, a gente vai usar isso para ver que essas subvariedades de curvatura extrínseca constante, em codimensão 1 a menos que a dimensão, na vizinhança de cada ponto, elas têm um sistema de coordenadas principais, cuja métrica induzida é uma métrica de Guichard-Darboux. E esse sistema de coordenadas é inclusive global no caso de curvatura extrínseca negativa, ou seja, C menor do que C-til, e no caso a sua subvariedade for completa. Aí você pode passar ao recobrimento universal, você vai ter um sistema de coordenadas global no recobrimento universal. Em particular, C vai ser menor ou igual a zero. O recobrimento universal vai ser o Rn. E a métrica induzida é uma métrica de Guichard-Darboux. E reciprocamente, se você pega num abertinho uma métrica de Guichard-Darboux, você consegue construir uma imersão isométrica. Se você tem esse abertinho com essa métrica, né, que vai ter curvatura constante C, você vai conseguir imergir ele isometricamente num espaço de forma de curvatura C-til e dimensão 2n-1. Vale a recíproca também. E isso vai decorrer do que vale para as extrinsecamente planas. A ideia é sempre essa, você faz a composição com a inclusão umbilical, aí você tem uma extrinsecamente plana com codimensão igual a dimensão. E aí ela vai ter fibrador não plano, índice de unidade relativa nulo, e portanto você, pelos resultados que a gente viu nas aulas passadas,
vai ter na vizinhança de cada ponto um sisteminha de coordenadas principais. E esse sistema de coordenadas principais, ele tem os coeficientes V e H, que satisfazem aquele nosso sistema lá de EDPs que a gente viu nas aulas passadas. E 3 dessas equações se intersectam, né? Mas essa outra a gente vai ver que implica aquela equação da Ricci para o sistema das extrinsecamente planas. Então é essencialmente isso, né? Isso a gente vê na próxima, vamos deixar para ver na próxima aula.